Nesse vídeo, nós vamos conhecer 6 estratégias de fatoração de polinômios. Quando a gente escreve um polinômio como um produto de 2 ou mais fatores polinomiais, na verdade o que nós estamos fazendo é fatorando esse polinômio. Polinômio que não pode ser fatorado usando coeficientes inteiros, ele é chamado de polinômio redutivo. Tá? O que nós vamos ver agora é um processo de estar buscando por polinômios irredutíveis. Tá? Eu tenho aqui dois exemplos. Né? Esse polinômio, 2x² mais 7x menos 4, ele pode ser escrito como um produto de dois polinômios. Pode ser escrito como um produto de 2x menos 1 e x mais 4. Então, nessa expressão eu digo que esse primeiro polinômio ele está completamente fatorado. Da mesma forma, ó, esse polinômio aqui, ó, x ao cubo mais x² mais x mais 1, ele pode ser escrito como x mais 1 que multiplica x ao quadrado mais 1. Então, nessa expressão, nessa forma aqui, olha, veja, ele é um produto de dois ou mais fatores polinomiais, ele está completamente fatorado. O que nós vamos ver nesse vídeo é como que eu consigo fazer esse processo de fatoração, quando é possível, é claro, né? Aqui eu tenho mais um exemplo, x ao cubo menos 9x. Ele pode ser escrito como um produto de x que multiplica x ao quadrado menos 9. Contudo, ó, embora isso aqui seja um produto, né, de dois polinômios, x ao quadrado menos 9, ele não é irredutível. Isso significa que, escrito dessa forma aqui, x vezes x² menos 9, esse polinômio não está fatorado, tá? Porque esse cara aqui eu consigo melhorar essa expressão, eu consigo torná-lo irredutível, tá? Fatorado, né? Nós vamos ver como fazer isso, é óbvio. X² menos 9, ele na verdade é x menos 3 e x mais 3. Lembra lá o vídeo dos produtos notáveis, né? Olha, isso aqui é a diferença de dois quadrados, né? 9, na verdade, é 3 ao quadrado. Então, eu tenho a diferença de x ao quadrado menos 3 ao quadrado. Lembra que a gente viu lá? Que é x menos 3, x mais 3. Então, veja, por isso que eu disse que no vídeo anterior que os produtos notáveis vão ser muito importantes para nós, para estar fazendo esse processo de fatoração, tá? Dessa forma aqui, esse polinômio x ao cubo menos 9x, ele está totalmente fatorado, ok? Nós vamos ver 6 estratégias de fatoração, tá? Ao longo desse vídeo. A primeira delas, é a que nós sempre podemos tentar começar, é trabalhar com o fator comum em evidência. Né? Então, quando nós temos um polinômio, a primeira coisa que nós podemos tentar fazer é colocar um fator comum em evidência. Vamos com exemplos, né, que eu acho que ajuda bastante. Ó. Percebam aqui ó, que 12ab menos 4a mais 6ab ao quadrado, eu vou ter aqui que 2a é um fator comum. Né? Por que 2a? Porque tanto, vamos pensar nos coeficientes, né? Tanto 12 quanto 4 quanto 6 são números pares. Então, 2 é um fator comum de 12, 4 e 6. Né? E percebam que nos três termos desse polinômio, o a vai estar aparecendo. Então, 2a ele é um fator comum. Tá? O que a gente vai fazer? Esse fator comum, nós vamos colocá-lo aqui em evidência. Tá? Nós vamos colocar em evidência. Percebam que eu tenho ali uma soma, né? Na verdade é uma soma e uma subtração, mas envolvendo três termos. Então, esse 2a, que é o fator comum, ele vai estar multiplicando uma expressão que tem três termos. Por isso que eu coloquei aqui os risquinhos para vocês não se perderem. O que você tem que pensar é o seguinte, olha, quem que é o cara que eu vou colocar aqui, de forma que quando ele é multiplicado por 2a, ele resulta em 12ab. Quem será que é esse cara? Então é esse exercício que nós temos que fazer, né, mentalmente, né? Esse cara é o 6b. Faz o teste para você ver, ó. 2a vezes 6b, 2 vezes 6, 12, a vezes b, ab. Então é esse exercício que nós vamos ter que fazer nesse momento, tá? Aqui, quem será o cara que eu colocaria nessa expressão que vai me resultar a hora que eu multiplico por 2a em 4a, ou menos 4a? Seria o menos 2. E aí, então, menos 2 vezes 2a, menos 4a. E aí, por fim, quem será o cara que eu tenho que colocar aqui para que a hora que eu multiplicar ele por 2a me resulte em 6ab ao quadrado? Quem será? Mentalmente, aí vamos usando o que a gente já aprendeu até agora, né? Seria o 3b ao quadrado. Ó. 3b ao quadrado vezes 2a, 2 vezes 3, 6.
a vezes b ao quadrado, ab ao quadrado. Ok? Bom, o que nós temos então agora? Ó, nós temos que essa expressão ela pode ser escrita como o produto de 2a por 6b menos 2a mais 3b ao quadrado. Aí um exercício, né, que você pode fazer é olhar para essa expressão e ver, será que tem mais alguém que dá para colocar em evidência? Né? No momento, não temos, então nós paramos por aqui. Tá? Vamos ver mais um exemplo. Ó. Nesse polinômio, 2x ao cubo mais 2x menos 6, percebam que, ó, vamos olhar na parte dos coeficientes. 2, 2 e menos 6. Número par. Então, 2 vai ser um fator comum. Tá? Percebam que eu tenho o elemento x nos três termos. Então, x é um fator comum. Então, 2 e x são fatores comuns. 2x é um fator comum. Então, mesma coisa. Ó, perceba que aqui eu fiz o risquinho. Você não precisa fazer isso, né, gente? Eu fiz só para mostrar. Vou colocar o 2x em evidência e vou pensar. Quem é o cara que eu tenho que colocar aqui que o produto com 2x vai dar 2x ao cubo? A gente vê que é x ao quadrado. X ao quadrado vezes 2x, 2x ao cubo. Mesma coisa, quem que é o cara que eu coloco aqui cujo produto com 2x dá 2x ao quadrado? É x, né, pessoal? Então, x vezes x, x ao quadrado. E, por fim, quem é o cara que eu vou colocar aqui cujo produto vai me dar menos 6x? O produto com 2x vai me dar menos 6x, que é menos 3. Então, a primeira estratégia quando nós vamos pensar em fatorar um polinômio é tentar encontrar fator comum em evidência, tá? Como exercício, você vai fazer aí no seu caderno, você vai pausar o vídeo agora e vai fazer esse exercício. Será que eu consigo fatorar esse polinômio u ao cubo v mais uv ao cubo? Se sim, como que ficaria essa expressão? Ok? Isso aí fica como exercício. Pausa o vídeo e bora lá fazer. Uma segunda estratégia que nós vamos ver de fatoração é um tipo de agrupamento que nós realizamos, tá? Vamos ver em termos de exemplo que talvez fique mais claro para vocês entenderem. Vou começar com esse caso aqui, com esse polinômio. 2ax mais bx mais 2ay mais by. O que nós temos que tentar identificar é se eu tenho fator comum, mas não precisa ser um fator comum em todos os termos. Eu posso agrupar alguns termos de modo a identificar algum fator comum. O que eu quero que vocês percebam? Olha aqui no primeiro e no terceiro termo. Percebam que o primeiro e o terceiro termo, 2ax e 2ay, 2a é um fator comum. Tá? Por sua vez, percebam que no segundo e no quarto termo, o fator b é um fator comum. Então, o que eu posso estar fazendo? Eu posso reagrupar essa expressão de forma que nesses reagrupamentos que eu fiz, eu consigo colocar alguns elementos em evidência. Então, olha aqui, nesse primeiro caso, ó, eu agrupei, então, o primeiro e o terceiro termo, e eu agrupei o segundo e o quarto termo, de forma que a gente tem esse polinômio. Ah, pode fazer isso, professor? Claro que pode. A gente estudou lá no conjunto dos numéricos que a gente pode fazer a troca de ordem, ok? Bom, o que eu vou fazer agora? No primeiro termo aqui, eu vou colocar então o 2a em evidência. Tá? Então, está aqui o 2a em evidência. Colocando o 2a em evidência, tem que pensar o seguinte. Quem é o cara que quando eu multiplico por 2a me resulta em 2ax? É o x. Então, o x seria o primeiro termo aqui que sobra. Depois, quem é o cara que quando eu multiplico por 2a me resulta em 2ay? É o y. Então, veja, eu tenho aqui agora que esse primeiro agrupamento aqui me resultaria em 2a que multiplica x mais y. Por outro lado aqui, ó, nessa última parte aqui do polinômio, a gente viu que b é um fator comum. Então, b é quem vai ficar em evidência. Está aqui o b em evidência. Então, quem é o cara que multiplicado por b me resulta em bx? É x. Quem é o cara que multiplicado por b me resulta em by? É y. Faz o teste. Ó. B vezes x, bx. B vezes y, by. Percebam que eu coloquei os fatores aqui, por agrupamento, eu consegui colocar esses fatores em evidência. Tá? É óbvio, se eu não tenho mais nada que eu consiga fazer, eu paro aí a expressão. Então, esse é o melhor que eu consigo caminhar na fatoração do polinômio. Nesse exemplo em particular, eu quero que vocês percebam uma coisa. Ó. Tanto nesse termo quanto nesse termo, a soma xy
ela é um fator comum. Então, não necessariamente o fator comum tem que ser formado só por um monômio. Binômios, trinômios e, aí por diante, e assim por diante também podem ser fator comum, tá? Na fatoração. Então, veja, xy aqui, x mais y aqui também são fatores comuns dessa soma. Então, eu consigo colocar esse cara em evidência. Ó. Então, x mais y é um fator comum. Ó, coloquei ele aqui em evidência. Quando eu coloco ele em evidência, o que me sobrou aqui do produto? Ó, 2A. Então, tá aqui o 2A. E o que me sobrou aqui desse produto? Ó, sobrou o B. Tá aqui o B. Você pode fazer o teste. Ó, 2A vezes x mais y, 2A vezes x mais y. B vezes x mais y, B vezes x mais y. O que eu tenho aqui agora? Eu tenho agora um polinômio muito bem fatorado. Né? Então, esse polinômio aqui, fatorado, me resulta nesse produto aqui. Tudo bem? Vamos ver mais um exemplo. Vou pegar aqui esse exemplo 2. Rapidamente. Eu tenho aqui, agora veja, é um polinômio com uma única variável, tá? 5x ao cubo menos 5x quadrado mais x menos 1. O que eu quero que vocês percebam, né? Percebam que x ao quadrado, ele vai ser um fator comum no primeiro e no segundo termo. Tá? Então, o x quadrado ele é um fator comum no primeiro e segundo termo. Então, eu consigo colocar ele em evidência. Ó, tá? Consigo colocar o 5x quadrado em evidência. Então, colocando ele em evidência, vai me sobrar aqui ó, no caso, duas somas. Na verdade, não é uma soma com um oposto. Né? Vai sobrar uma subtração aqui com dois termos. Então, quem é o cara que eu vou colocar aqui, cujo produto resulta em 5x ao cubo? É x. Faz o teste. 5x quadrado vezes x, 5x ao cubo. Aqui, quem é o cara que eu vou colocar aqui, cujo produto dele com 5x quadrado me dá menos 5x ao quadrado? É menos 1. Então, nesse primeiro bloco, está aqui colocado em evidência. Então, aí o restante, aqui não tem nenhum fator comum? Por enquanto não, mas vamos ver, né? O que eu quero agora que vocês percebam? Se não tivesse mais como colocar nenhum fator comum, a gente pararia aí a fatoração. Mas, nesse segundo termo aqui, ó, quero que vocês verifiquem que 1 é fator comum em x e menos 1. Então, aqui, embora não apareça, eu tenho que 1 ele vai ser fator comum, tanto do x quanto do menos 1. Lembrando, né, 1 é o elemento neutro da multiplicação. Né? Então, x menos 1 pode ser escrito como 1 que multiplica x menos 1. Por que eu fiz isso? Para vocês entenderem melhor o processo, que nesse caso em particular, o x menos 1 ele também vai ser um fator comum nas duas somas. Ó, nessa soma, que só é uma soma, certo? E nessa soma, tá? Ou melhor, nessa parcela da soma e essa parcela da soma, tá? Então, x menos 1 é um fator comum. Se ele é um fator comum, eu posso colocá-lo em evidência. Então, tá aqui o x menos 1 em evidência. Nesse caso, fica mais fácil, né? Porque é como se você tirasse ele daqui e tirasse ele daqui. O que vai sobrar? 5x ao quadrado da primeira parcela e 1 da segunda parcela. Mas aí você também pode fazer aquele teste. Quanto que é x menos 1 vezes 5x ao quadrado? 5x quadrado vezes x menos 1. Aqui, quanto que é x menos 1 vezes 1? 1 vezes x menos 1. Tudo bem? Então essa é a segunda estratégia, né? Que eu posso usar um agrupamento aí para estar colocando fatores comuns em evidência. Como exercício, vocês vão agora resolver tentar fatorar esse polinômio 3ax menos ab mais bx menos b. Ok? Vamos lá então. A terceira estratégia, né, o terceiro caso aqui, é quando nós temos o trinômio quadrado perfeito. Tá? Quando nós temos um trinômio quadrado perfeito, fica mais simples de nós fazermos, no caso, né, nós sabemos fazer aqui a mais ou menos b ao quadrado, né, que seria 2a ao quadrado mais ou menos 2ab mais b ao quadrado. Agora nós vamos tentar fazer a volta para estar fatorando, ou seja, eu tenho aqui um trinômio que é quadrado perfeito, ou seja, que ele resulta em uma expressão dessa forma aqui, ó, que vai resultar em um quadrado perfeito. Tem uma pequena técnica para a gente identificar quando um trinômio é ou não, gera ou não um quadrado perfeito. Ele é um trinômio quadrado perfeito. E eu vou tentar mostrar isso aqui para vocês, tá? Vamos começar com um exemplo. Ó. Vamos fatorar o
polinômio 9x² mais 12x mais 4. Uma estratégia seria, lá que a gente viu anteriormente, tentar colocar os fatores em evidência e tudo mais. Aqui não tem nada que a gente poderia fazer em questão de evidência, a não ser aqui o 2 no segundo e terceiro termo. Mas eu acho que não nos ajudaria em muita coisa. O que nós podemos fazer, sempre que eu tenho aqui um trinômio, né? Sempre que eu tenho um trinômio um trinômio quadrado, é tentar identificar se esse trinômio ele é um quadrado perfeito. Como que a gente faz isso? Ó, o procedimento é simples até. Eu vou pegar e vou tirar a raiz quadrada do primeiro e do terceiro termo. Então, ó, a raiz quadrada de 9x² é 3x. A raiz quadrada de 4 é 2. Nós vamos pegar o valor positivo dela só, tá? Bom, feito isso, o que eu tenho aqui? Eu obtive 3x e 2. Eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar 3x e 2, né? O resultado, aqui no caso, ó, 3x vezes 2 deu 6x. Feito isso, eu vou dobrar esse valor. Eu vou multiplicar por 2. Então, 6x vezes 2 deu 12x. O que eu quero que vocês percebam? Ó, que o dobro do produto das raízes de 9x² e 4 é exatamente 12x, ou seja, é o segundo termo. Então, quando isso acontece, é um sinal que 9x² mais 12x mais 4 é um quadrado perfeito. Então, se ele é um quadrado perfeito, eu posso pensar nele, né, como a gente já viu lá nos produtos notáveis, eu posso pensar nele escrito dessa forma, como A mais ou menos, né, no caso, B ao quadrado. Então, aqui no caso, ó, quem seria o nosso A? Lembrando, esse cara aqui está ao quadrado, certo? Então, o nosso A é o quadrado de 9. Então, seria o quadrado de 9x², ó, 3x. Quem seria o nosso B? Seria o quadrado de 4. Tá aqui, que é 2. Então, eu posso reescrever essa expressão como 9x² mais 2x mais 4, como sendo 3x mais 2 ao quadrado. Né? Então, a gente tem que esse polinômio ele é um trinômio quadrado perfeito. Por quê? Porque ele me gera aqui a soma, vai me gerar aqui a soma, vai me gerar um quadrado perfeito. Ok? Vamos ver mais um exemplo aqui. Ó. Eu tenho 16a² menos 24a mais 9. Tá? Bom, isso aqui é um trinômio quadrado. A gente vai verificar se ele é um quadrado perfeito. Se ele for um quadrado perfeito, maravilha. Fica bem simples de fazer a fatoração. Tá? Então, eu tenho, como a gente viu, vamos tirar primeiro a raiz quadrada de 16a² e a raiz quadrada de 9. Tá? Raiz quadrada de 16a² vai dar 4a. Raiz quadrada de 9 vai dar 3. Aí, o que a gente faz? A gente multiplica esses resultados. Então, 4a vezes 3, 12a. E aí, nós dobramos o resultado. 12a vezes 2 dá 24. O que eu quero que vocês percebam? Você fala, pô, professor, deu 24, só que aqui é menos 24, é negativo. E é óbvio que eu também posso usar. Isso aqui também vai ser um quadrado perfeito. Porque vejam só, lembra que lá na expressão, lá no começo, ó, a gente fez lá no caso de fatoração, primeiro um para soma e um para subtração. Aí, na verdade, a gente viu que era só o sinal que modificava. É o que vai estar acontecendo aqui também. Ó. Percebam que ó, quando eu dobro aqui o produto de 4a e 3, dá exatamente 24, que é o termo aqui central desse trinômio. A única questão é que ele está negativo, né? Mas tudo bem, isso não é um problema nenhum, porque eu posso escrever então esse cara, ó, eu posso escrever esse cara como um quadrado perfeito, né? A menos B ao quadrado, né? Então isso aqui também é um trinômio quadrado perfeito, tá? Então, independentemente se é positivo ou se é negativo, quando eu dobro aqui o produto da raiz quadrada do primeiro e a raiz quadrada do segundo, se já resultou no termo central, independentemente do sinal, ele vai ser um trinômio quadrado perfeito. Aí você só toma cuidado com o sinal, né? Porque esse aqui é negativo, é porque o sinalzinho aqui da soma que está ao quadrado também é negativo, tá? Então, como isso ficaria? Ó? Vai ser o primeiro elemento é a raiz quadrada do primeiro, e aqui é a raiz quadrada do terceiro. Então, ficou 4a e 3. Só que como aqui é negativo, o sinalzinho aqui vai ser negativo também, tá? Então, esse polinômio, 16a² menos 24a mais 9, fatorado, me dá 4a menos 3 ao quadrado. Veja, ele é um trinômio quadrado perfeito.
Professor, e se eu fiz o produto aqui e não resultou no termo central? Significa que ele não é um trinômio quadrado perfeito. Aí nós vamos ver uma outra forma que eu poderia fazer para estar resolvendo essa questão. Tudo bem? No próximo vídeo, nós vamos ver mais 3 outras maneiras de estar fatorando. Eu vou dividir o vídeo porque senão vai ficar um vídeo muito longo, ok? Então até o próximo.